Banda tempo aí para os ajustes. Vamos fazer. Isso aí, deixa eu ver o nosso áudio aqui. Vamos ver o áudio. Vamos fazer um teste de áudio aqui? Vamos lá então. Teste de áudio. Teste de áudio, áudio. Teste de áudio. Áudio. Teste de áudio, áudio. Áudio está ótimo. Isso aí. Boa tarde, dona Laura. E aí, como é que foi lá a cirurgia? Tudo tranquilo? Correu bem a cirurgia? Acredita em mim agora? Viu? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Viu, gente que está nos assistindo? Dona Laura veio agora de uma cirurgia, né? Tá no hospital, olha que chique. E dele segurança para a saúde aí para Dona Laura, né? Nossa mediadora, nossa querida amiga. Antes de ir para o hospital, fizemos as seguranças de ponta a ponta, né, Laura? Segurança para a saúde feita com Exu, nós fazemos, claro. Como assim? Como se Exu e Pombagira não atuassem na área da medicina também, né? Estou no quarto, só a tardinha sai daí. Descansa, perna para cima. E o negócio agora é descansar, tá bom? Se recuperar para a perna ficar boa o quanto antes, né? E aí nós fizemos segurança de orixá até Exu, tá? Essa é a importância da coisa, né? Nos momentos que mais precisamos, nós temos que nos pegar. E para vocês verem, né? Grande maioria das coisas que as pessoas veem até aqui, né? O nosso canal, procuram nossos trabalhos, desculpem, tá? Às vezes é tanta futilidade, né? Atendo, cada um tem o seu motivo, né? Mas aí, ó, saúde, ó, viu? Uma coisa importantíssima. Estávamos aí. Laura, tu acredita que não me deram calmante, assisti acordada o tempo todo? Acredito, tá tudo amarrado aqui, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Não, tá amarrado em nome de Exu, amarrado em nome de Ossanha, amarrado em nome do Caboclo Gundalua, e amarrado em nome do pai Joaquim, amarrado em nome do cigano Igor, né? Todo mundo ali. Mas na verdade, quem eu te falei, né? O pai Joaquim falou que ia estar aí contigo, né? O pai Joaquim disse que ia estar segurando. Como é que é? Segurando. Como é que ele falou? Segurando a mão do médico, né? Uma coisa assim, né? Ou a mão dele, que seria a mão do médico. Uma coisa assim, eu não me lembro. Só anestesia de raquidiana. Olha aí, ó. Pô, pra ver, né? Isso aí, parabéns. Eu vou deixar as seguranças aqui até tu já estar caminhando, tá? Combinado? Vou deixar tudo ali, não vou mexer. E até tu já estar caminhando normal. Daí a gente troca e faz para aquela outra cirurgia, tá? Então tá. Pequenos gafanhotos, pequenas gafanhotas, a nossa live do nada, né? Ficaram segurando a minha mão anestesista. Olha só que legal. Aí, ó, era o pai Joaquim. Então, então é isso aí. Viu? Entendeu? Agora eu entendi o que o pai Joaquim quis dizer. Que a mão do médico seria a mão dele, não foi? Tá aí, ó. O pai Joaquim estava no anestesista, ó. Claro, não estava o anestesista incorporado, mas estavam os fluidos do preto velho. Olha que interessante. Olha que interessante isso, viu? Agora entendi porque o que o pai Joaquim falou aquilo. Foi a prova que ele estava lá. Boa tarde, Maria. Bem-vinda, minha querida. Ó, deixando o like aí para nos ajudar, tá? Bom, crianças, hoje nós temos sessão com o Cigano Igor hoje à noite e temos a nossa live mais curta também à noite, né? Então eu ia dar uma segurada na voz para poder, até porque eu estou ainda tossindo, né?
para poder fazer a live à noite. Mas recebi umas notícias aqui, fui atrás e fui obrigado a vir fazer essa live. Desculpem, tá? Não ter avisado antes, ter feito ela em cima da hora, tá? Mas, gente, eu tinha que vir aqui para trazer a notícia. Vocês viram aí que, né, o título da nossa live aí, a capa, né, que é a fundação do Cacique Cobra Coral. Quem não sabe o que é a Fundação Cacique Cobra Coral? A Fundação Cacique Cobra Coral é um centro espírita que trabalha com o espírito do cobra coral, que eles dão palpites meteorológicos aí, utilizando a espiritualidade. Ok? É isso. Tem site, procurem aí. Não vou nem colocar o link aqui, tá? Bom, esse centro espírita ficou brabinho, porque o Trump taxou em 50%, né, o Brasil. Mas, gente, o Trump taxou os mais ricos, né, do Brasil, como diz o Haddad, a Miriam Leitão, e como diz a Janja, não vai ser o povo que vai ser taxado, vão ser as empresas. Tive que fazer piada. Eu sei, nós se pudemos, mas eu tive que fazer a piada, tá? Bom, voltando para a piada, aí o centro espírita, o Cobra Coral, ficou brabinho e retirou todos os trabalhos que eles dizem que tinham com o país Estados Unidos. O que são os tais trabalhos? Avisar se vai chover, que vai fazer seca, etc. Tá bom? Beleza? Bom, aí óbvio que fui lá no site deles para ver os acontecimentos. 3 amigos mandaram aí, eu ia até postar aqui a palhaçada, mas nem postei. Aí eu fui no site da Fundação do Cacique Cobra Coral e adivinhem, eles fizeram uma parceria com a China. Entenderam, gente? Os espíritos disseram, né, que a China, no caso, imagina, a maior ditadura do mundo é boazinha, a maior democracia do mundo é má. E aí já não precisa dizer mais nada, né? Bom, então eu venho por meio deste vídeo, dessa live, informar ao governo americano, ao Donald Trump, qualquer um que esteja me vendo, consulado americano, a embaixada americana, qualquer uma das pessoas que nos assistem, mandem esse vídeo para as entidades competentes ligadas ao governo norte-americano, onde é o presidente Donald Trump, que é o administrador. Eu, Emerson de Ossanha, editor do canal Entidades Ciganas da Umbanda e do canal O Mundo Espiritual, também diretor do blog Entidades Ciganas da Umbanda e diretor espiritual do Centro Espiritualista Povo das Matas. Eu, Emerson de Ossanha, me comprometo a fazer gratuitamente, tá bom? Já que a Fundação Cacique Cobra Coral não quer mais fazer as previsões espirituais para o governo americano, eu me comprometo a fazer gratuitamente para o governo americano todo o trabalho que a Fundação Cacique Cobra Coral fazia. Eu faço de graça. Combinados? Vamos lá, de novo. Eu, Emerson de Ossanha, diretor espiritual do Centro Espiritualista Povo das Matas, aqui ó, utilizando a autorização do meu caboclo Ogum da Lua, por isso que está o título dessa live, Caboclo Ogum da Lua versus o Caboclo Cobra Coral. Eu, tá bom, me comprometo a dar todo o subsídio, toda a parceria, todas as consultas necessárias
gratuitamente ao governo dos Estados Unidos, suplementando o trabalho, né, ao qual o Caboclo Cobra Coral deixou de fazer oficialmente e está fazendo para o governo da China. É só vocês entrarem no site deles e olharem lá. Então, se alguém tem algum contato com o governo americano, ou alguma embaixada, ou algum consulado, esse trabalho espiritual, mediúnico, seja de relevância para o governo norte-americano, eu me comprometo a fazê-lo de graça. Não cobro nada. Tá bom? Não cobro nada. E prometo fazer igual ou melhor o que o cacique Cobra Coral fazia. Pois as nossas previsões não erram. Baseado em que teve uma enorme enchente aqui nos Estados Unidos, né? Aqui no Rio Grande do Sul teve uma enorme enchente, né? E não vi caboclo nenhum dizer bosta nenhuma sobre o Rio Grande do Sul. Elisa Cordeiro, você é patriota? Claro que eu sou. Eu sou contra uma ditadura chinesa e sou a favor de qualquer país democrático. E ali é uma questão, Elisa Cordeiro, eu pergunto para ti, e tu é patriota? A primeira galinha ou dama do teu país chamou um dos homens, o homem mais rico do mundo, e o ministro dos Estados Unidos mandou ele se fuder. A Janja mandou o Elon Musk se fuder. E o teu presidente Lula chamou o Trump de nazista. Ou seja, é pedir para ter uma morte prematura para o nosso país. O nosso país sofreu sanções relacionadas a palavras ditas pelo teu presidente. Ou seja, eu quero bem para o meu país. Bom, e já que a Elisa Cordeiro falou isso aí, eu me comprometo também com o Brasil fazer os mesmos trabalhos mediúnicos gratuitamente assim que terminar o governo PT ou Lula petista. Tá bom? Ok? Me comprometo a fazer o mesmo trabalho, visualização mediúnica, clarividência, consulta espiritual, junto com Caboclo Ogum da Lua, junto com Pai Ossanha, junto com meu Exu Marabô, junto com Cigano Igor e junto com Pai Joaquim, eu disponho o nosso Centro de Estudos Espiritualistas Povo das Matas, sem cobrar nada ao governo dos Estados Unidos e, a posteriori, quando findar o governo petista e houver outro governo no lugar deste, também vou incluir os meus serviços gratuitamente. Em relação à China, que nem o Instituto ali, a Fundação Caboclo Cobra Coral, eu já não faço nenhuma parceria com nenhuma ditadura no mundo. Atenção, não faço nenhuma ligação com nenhuma ditadura. Sou de Umbanda e na minha casa não misturamos religião com política. Tua casa é tua casa, minha casa, né? Tanto que o Dalai Lama também não misturava a religião com a política, e nos anos 50, ô Elisa Cordeiro, eu não sei até que grau tu estudou, eu tenho 2 faculdades, eu estudei, né? E estou terminando uma pós-graduação. Então, na verdade, eu teria 3 faculdades, né? Uma pós-graduação, depois vou para o mestrado, tá? Então seriam 4 faculdades, né? Não sei, Elisa Cordeiro, se tu viu a live recente que eu falei sobre o budismo. O Dalai Lama fazia que nem tu, Elisa Cordeiro. Não misturava religião com política, Elisa Cordeiro. Sabe o que aconteceu com o país onde o Dalai Lama vivia? A China invadiu, matou mais de 3 milhões de budistas, tá bom? Sendo que fugiram mais em torno de 6 milhões de budistas e foram para a Índia.
O engraçado e a hipocrisia do Dalai Lama é que o Dalai Lama, que pregava a tal paz, não violência, fugiu para a Índia, que é um país que tem bomba nuclear. É um país que tem condições de usar armas para defender o Dalai Lama. Então, já que o Dalai Lama pregava não misturar política com religião e pregava a paz e não o uso de armas, por que que o Dalai Lama não fugiu para um país que prega não ter armas? Por que que o Dalai Lama foi para a Índia e pediu ajuda para as Forças Armadas da Índia? Porque o seu povo, mais de 3 milhões de budistas foram mortos pelo regime ditador comunista chinês. Esta é a questão. É isso que eles não querem, que a gente não discuta a religião e não discuta a política. Por quê? A política tem armas de fogo. E a política pode acabar com a nossa religião, com a fé budista, o próprio cristianismo. Ou Elisa Cordeiro, não sei se tu sabe, ou tu chegou a estudar, que na China o Papa Francisco fez um acordo com o regime ditador comunista chinês, ao qual haverá a possibilidade de ter igrejas católicas na China. Porém, todavia, entretanto, quem tem o poder de escolher bispos e cardeais e padres é o regime chinês comunista. Lá, o Papa Francisco, à época, não mandava em nada. Só tinha o nome, Igreja Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quem escolhia ou escolhe os bispos, cardeais e os padres é o governo comunista chinês. E sendo que o Papa Francisco e o atual Papa Leão XVI não mandam nada na sua própria igreja e aceitaram calados. Pois então, temos que discutir sim religião e política. Pois quem detém o poder da religião vai querer ter o poder da religião e não vai aceitar que outras pessoas falem de religião. Elisa Cordeiro, tu que não gosta de misturar religião com política, tu sabia, não sei se tu viu a live de ontem, na China tem uma lei que é proibido reencarnar sem autorização do governo chinês. Viu, Elisa Cordeiro? Se tu reencarnar sem autorização do governo chinês, tu é presa e vai para um campo de concentração. Tá? Tu viu o meu vídeo de ontem que eu trouxe o assunto? É uma viagem mesmo, é proibido, é lei. Não tô... Gente, não é fake, não é mentira. Esse eu vou dar um Google. Ó, lei China proíbe reencarnar. Por que, gente, que é proibido? Por que que é proibido a reencarnação na China sem a autorização do governo chinês? Porque o governo chinês quer escolher o Dalai Lama, que é o Papa do budismo. O governo chinês quer escolher a reencarnação. Um exemplo. Brasileiros e brasileiras, Chico Xavier, vocês conhecem, né? Se amanhã vier outro reencarnar na China dizendo que é a reencarnação de Chico Xavier, o governo chinês quer alguém ligado ao comunismo. E se eu reencarnar na China, o governo chinês vai dizer que eu sou a reencarnação do mal. Os evangélicos já falam isso. Tá aqui, ó, já que tu não leu, tu disse que deu graças a Deus que não viu, agora tu vai ver. Tá aí, ó. E no próprio Globo, ó. Tá? Tá aqui, gente, ó, para vocês verem, ó. Ó.
Tá aí, ó. Reencarnação é proibida na China sem autorização do governo por conta do Dalai Lama. Porque o governo chinês não quer que o Dalai Lama reencarne. Leia, clica aí para ver o absurdo de não querer misturar religião com política. Mas não te preocupa, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho uma ótima notícia para te dar, ô Elisa Cordeiro. Lei. Agora tem a lei americana que defende reencarnação. Mas não te preocupa. Ai, travou aqui minha internet. Marco Rubio. Deixa eu puxar aqui. Mas não estou conseguindo abrir aqui. Vamos lá, o Marcos Rubio, tá? Que é um primeiro-ministro da Casa Civil do Trump, fez uma lei americana nos Estados Unidos que os Estados Unidos, o governo americano, vai defender o direito em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião, das pessoas poderem reencarnar. É só dar Google. O malvadão Estados Unidos tem uma lei que vai proteger o Dalai Lama em caso de ele reencarnar. E a China vai prender o Dalai Lama se ele reencarnar sem autorização da China. O mundo tá virado, né? Bom, aí agora a fundação do Caboclo Cobra Coral não quer mais dar o seu apoio espiritual para os Estados Unidos, mas acabou de fazer um acordo com a China. Entendeu, Elisa Cordeiro? A loucura? Então, eu tenho que fazer o contraponto contra o poder das trevas, que qualquer ditadura no mundo é o poder das trevas que estão lá. Então, eu, Emerson de Ossanha, diretor espiritual do Centro de Estudos Espiritualistas Povo das Matas, me comprometo a auxiliar o governo americano em demandas espirituais de forma gratuita, utilizando, em vez do Caboclo Cobra Coral, que não quer mais nada com eles, utilizando o meu pai, Caboclo Ogum da Lua. E assim que aqui no meu país, eu sou patriota, não ter mais o governo lulopetista e houver um novo governo com novos governantes, eu também oferecerei os meus préstimos e os meus trabalhos espirituais gratuitos em prol do meu país chamado Brasil. Combinado? Aqui, ditadura não tem vez. Ditadura não tem vez, porque a ditadura ela é complementada por espíritos trevosos. E nós lutamos pela luz. Quem não gostou, até logo! E quem gostou, vem comigo, em nome da luz, lutar contra as trevas e os seus asseclas políticos, pessoais ou quem quer que seja, até às 19 horas.